Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Este é o Projeto Pomone. Nós estudamos assuntos proféticos, assuntos relativos ao fim, baseados na Tá dando Bíblia, boa noite? em primeiro lugar, e também nos escritos do Espírito de Profecia. Neste momento, nós estamos num ciclo estudando este livrinho aqui, ó, Eventos Finais, de Ellen G. White. Se você, por acaso, não tem esse livro físico, na descrição do vídeo você poderá acessá-lo, né, virtualmente aí, é possível baixar o PDF. No YouTube você encontrará facilmente o audiolivro. Então, convido a todos, né, que leiam, que estudem esse livro. A ideia é que este momento seja um momento de recapitulação. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, que trata aí dos enganos satânicos nos últimos dias. A seguir, nós teremos a Sacudidura, capítulo 12, a Chuva Serôdia, capítulo 13, 14, o Alto Clamor, 15, o Selo de Deus e a Marca da Besta, 16, o Fim do Tempo da Graça, 17, as sete últimas pragas e os ímpios, o 18, as sete últimas pragas e os justos, 19, a volta de Cristo e o capítulo 20, a herança dos santos. Então fica esse convite, é um livro maravilhoso, muito fácil de ser assimilado. Então, fica o convite a todos para que leiam este livrinho, tá? Se você quiser fazer parte da nossa sala Zoom, participar das próximas séries, basta nos enviar um e-mail com o seu número de WhatsApp, que nós iremos lhe incluir em nosso grupo, tá certo? Bem, como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, amado Pai, vamos agora iniciar mais um estudo. Que o teu Santo Espírito esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus irmãos, esse capítulo, Enganos Satânicos nos Últimos Dias, tem tudo a ver com o que nós estudamos na Escola Sabatina na semana passada, né? Nós estamos fechando hoje a semana que nós estudamos sobre a crise iminente, basicamente ali os capítulos 12, 13 do livro do Apocalipse. E na semana anterior nós estudamos sobre o espiritismo, enfim, os enganos de Satanás no tempo do fim. E nós sabemos que Satanás, ele é como um leão que ruge, ele está em derredor procurando a quem possa tragar. E ele vai se infiltrar, ele tem se infiltrado especialmente no meio cristão. Ele busca agir, inclusive, como dirigente do mundo cristão, certo? Então, por isso, ele se utiliza de toda sorte de dissimulação. Ele procura enganar o povo de Deus, e, inclusive, professar fé nas Escrituras, né? Espíritos de demônios, né? Estarão atuando no meio do povo de Deus, professando fé nas Escrituras. Vejam bem que coisa, né? Como que Satanás faz isso? Ele faz, inclusive, induzindo pessoas a uma conversão, entre aspas. Então, ele leva os seus agentes para dentro do meio cristão, para dentro do arraial, para que eles possam, então, minar a igreja por dentro, né? Então, vejam como é que Satanás é ardiloso. Se ele atacasse a igreja apenas de fora, isso seria muito óbvio, né? Então, é muito óbvio para nós hoje que o Islã é um inimigo declarado do cristianismo. Os regimes comunistas, como o regime da China, o regime de Cuba, da Coreia do Norte, é muito óbvio que eles são inimigos do cristianismo. Agora, quando há membros, líderes da igreja, que são agentes de Satanás, que professam fé, né, nas Escrituras, só que selecionam, né, aquilo que lhes convém, aquilo que não lhes interessa, eles estão ali criticando, atacando, minando, certo? Então, é assim que Satanás age, inclusive, né, nós temos aqui um tópico nesse capítulo, inclusive na igreja adventista.
certo? Então precisamos ficar muito atentos, porque algumas pessoas, seja por ingenuidade, um despreparo, seja lá o que for, elas tendem a aceitar aquilo que o pastor, aquilo que líderes dizem. Ah, então o pastor disse que isso está certo, que isso está liberado, que não há nenhum problema nisso. Então é preciso ter muito cuidado, tá, irmãos? Porque Satanás, isso é profético, está aqui no livro Eventos Finais, ele usaria pessoas de dentro do povo de Deus, de dentro do arraial, certo? Bem, nós temos também aqui um estudo no nosso canal, vocês podem pesquisar, sobre a apostasia ômega, né? Nós estudamos sobre a apostasia alfa, que foi lá nos tempos de Ellen White, e a apostasia ômega. Então, tudo isso foi profetizado há mais de 100 anos, certo? O que aconteceria, essa apostasia que aconteceria no meio do povo de Deus e como líderes, pessoas de destaque, pessoas inteligentes, pessoas muito capazes se levantariam no meio da igreja adventista, induzindo muitos ao erro, à apostasia. Os espíritos de mentira contradizem as escrituras, né? Então é muito fácil nesse sentido identificar quando alguém não fala por Deus, né? Você se lembra lá de Pedro, quando ele refutou a Cristo, né? Cristo falou do sacrifício dele, Pedro, não, isso jamais vai acontecer contigo. Então, Jesus disse, arreda de mim, Satanás, né? Porque Pedro estava sendo usado por Satanás ali naquele momento. Ele estava contradizendo as escrituras. As escrituras, as profecias apontavam que o filho do homem iria morrer, seria crucificado. Então, falar contra isso é, era um propósito de Satanás, era um objetivo de Satanás. Então, se nós estamos atentos às escrituras, estamos estudando as profecias, sempre que alguém se levantar contradizendo as escrituras, nós perceberemos ali naquele momento uma atuação demoníaca, certo? E aí, quais são os dois grandes enganos, os dois grandes erros que Satanás aí tem promovido e tem unido o povo cristão, né, católicos, protestantes, enfim. Quais são os dois grandes erros? Os irmãos se lembram? Se quiserem, podem citar aí no chat também, tá? São dois grandes erros, são duas vias principais ali, dois pontos de contato, né, entre espiritismo, catolicismo e o protestantismo apóstata. Um deles é o domingo, santificação do primeiro dia da semana, né? O dia da família, dia... Isso. E o segundo é a imortalidade da alma. Isso, irmão, perfeito. Mortalidade da alma e a santificação do domingo. Então, por meio desses dois enganos, né? Dois enganos totalmente antibíblicos, ele tem, então, atraído as multidões para o erro, né? O povo de Deus não será desencaminhado, ou seja, os fiéis, o remanescente, não vai ser iludido, não vai ser levado por isso, certo? Bem, nos últimos dias, um pouco antes ali do alto clamor, o Espírito Santo vai agir no meio do povo de Deus para levá-lo a um reavivamento. Então, o povo de Deus vai se reavivar, o povo de Deus vai se voltar à oração, vai se voltar à Bíblia, não haverão mais sermões rasos, superficiais, certo? O povo de Deus não vai mais para a igreja perder tempo, né? Eventos, datas comemorativas, dia disso. Não, será estudo mesmo da Bíblia, do Espírito de profecia, oração. A igreja vai estar ardendo de fervor, certo? Esse será um reavivamento verdadeiro. Só que ocorrerão falsos reavivamentos também, porque Satanás, ele é o mestre da contrafação. Então, Deus instituiu o sábado, Satanás promove o domingo como dia de guarda. Deus promove um verdadeiro reavivamento, Satanás promove um falso reavivamento. E quais são características desse falso reavivamento? Bem, o falso dom de línguas, certo? Que já existe hoje, que será cada vez mais intensificado, promovido. Um excitamento emotivo, as pessoas vão estar
motivadas ali, né, pelos sentimentos, né, sensações, chorando, certo? Mas sem o culto racional, que deve ser baseado na palavra de Deus. O que mais que nós percebemos nesse falso reavivamento? Um desvio das verdades das Escrituras, né? Então, enquanto o verdadeiro reavivamento vai exaltar a lei de Deus, o sábado, o dom de profecia, o falso reavivamento vai promover o domingo, vai promover o espiritismo, o falso dom de línguas, porque existe um verdadeiro dom de línguas, certo? Quando Pedro, os apóstolos pregaram lá para multidões que falavam diversos idiomas, tinham pessoas de várias origens, várias nacionalidades, eles foram usados ali e tiveram um verdadeiro dom de línguas. Eles pregaram e todas aquelas pessoas entenderam, mas Satanás promove o falso dom de línguas, certo? E uma outra característica forte desse falso reavivamento, que eu faço questão aqui de ler a citação, caso vocês não conheçam, vão conhecer. Uma característica forte desse falso reavivamento. Página 138 do livro Eventos Finais. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana. Indiana foi uma reunião campal, um encontro da Igreja Adventista, tá, irmãos? Lá em Indiana, nos Estados Unidos, em 1890. Então, as coisas que aconteceram lá naquela época, há mais de 130 anos, voltarão a acontecer um pouco antes do fechamento da Porta da Graça. Não está me entendendo. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho, coisas estranhas, coisas bizarras acontecendo dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Haverá gritos com tambores, bateria, sabe? E pessoas gritando, pessoas estridentes, música e dança, pessoas se movimentando. Recomendo a todos o livro Música, Sua Influência na Vida do Cristão. Ellen White fala que o movimentar é de pouco proveito na música, né? Então, na verdadeira adoração a Deus, não é preciso, não deve haver movimentação física. Olha, os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Os sentidos vão estar totalmente confundidos. Alguém vai falar alguma heresia lá do púlpito lá e as pessoas vão estar tão inebriadas, tão intoxicadas por aquela música, aquele barulho, aquela excitação, que elas vão absorver aquilo, certo? E há textos do Espírito de Profecia que dão a entender que, por exemplo, domingo será pregado dos nossos púlpitos por esses agentes de Satanás, é, esses indivíduos usados por Satanás, que são infiltrados na igreja e vão lá pregar e vão apresentar essa mensagem lá na frente. E devido à música, devido aos tambores, devido a tudo isso, as pessoas vão estar tão confundidas que elas não vão enxergar uma coisa tão óbvia como essa. A igreja, que é adventista do sétimo dia, né? Nós teremos, inclusive, esse tipo de engano, de heresia sendo pregada lá na frente. Uma balbúrdia de barulho que choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma benção. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Um laço, irmãos. Então, imagine um caçador, ele coloca um laço, ele coloca uma arapuca ali no meio da floresta, coloca ali umas folhas por cima, e quando o animal passa por ali, ele nem imagina que ele está ali prestes a ser preso, capturado. Então ele cai naquela arapuca, naquele laço. Esse será o papel da música pouco antes do fechamento da Porta da Graça. Infelizmente, nós já temos visto isso. Nós já temos visto essa operação do erro por meio da música.
Vocês estão vendo aí essa tabela? Impactos do som alto. Estão vendo? Irmão Edilson, está vendo? Dá um joinha aí se está vendo. Que nem sempre. Ok. Eu compartilhei essa tabela lá no nosso grupo, tá certo? Isso eu fiz a partir de uma pesquisa, principalmente ah, documentos civis de autoridades do nosso país, também tem aí orientações da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, temos aí a NBR, né, as normas técnicas, está tudo bem referenciado aqui embaixo, tá? Aqui nós temos as referências, aqui um link aqui da USP, né, a nossa Universidade de São Paulo, a BNT, está tudo aqui embaixo. E olha, é, a faixa que é indicada para igrejas e templos é entre 40 e 50 decibéis. 40 e 50 decibéis, que é o indicado. É, o volume adequado, né, na nossa adoração. Isso feito com base em estudos científicos. A partir de 50 a 55 decibéis, começa a afetar o organismo. E aqui estão os limites legais de emissão em ambientes externos em área mista, predominantemente residencial, certo? A partir de 55, estado de alerta constante, prejuízos na produtividade, entre 65 e 70. O organismo reage, aumenta os níveis de cortisona e colesterol no sangue, induz a liberação de endorfina, que vai tornando o organismo dependente. Então, a música alta leva a uma dependência. As pessoas querem som cada vez mais alto, certo? A partir de 70 decibéis até 85, a saúde mental é abalada, aumentam os riscos de infarto, infecções e outras doenças sérias. 85 decibéis é a faixa nociva. Nociva. E aí, cada nível vai ficando pior, tá, irmãos? Olha, existe um aplicativo que você pode baixar aí no seu celular chamado Decibelímetro e medir na sua igreja que faixa está aí a emissão de ruídos, tá? Na minha igreja tem ficado ali acima dos 80 decibéis, para os irmãos verem, né? E eu tenho procurado medir quando eu meço lá do último banco, certo? Não meço nem ali no meio da nave da igreja, não. Ou seja, não há como negar que os sons das nossas igrejas têm estado muito altos. O volume está excessivo, tem prejudicado a nossa saúde. Isso não ajuda a nossa racionalidade, como a gente acabou de ler aqui no Espírito de Profecia. Os sentidos ficam confundidos. Então, precisamos de uma reforma na área musical. Isso é muito sério. Bem, anjos maus aparecem como seres humanos. No meio dessa confusão toda, Satanás vai enviar vários agentes, né? Muitos anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Então, quando você estiver conversando com algum irmão e esse irmão estiver promovendo a descrença, vier falar, olha, o espírito de profecia ele está ultrapassado, isso daí é para uma outra época, sabe? Essas orientações aí sobre música, isso aí é uma coisa lá da época dela. Essas coisas aí sobre alimentação não é bem assim não, sabe? Ah, tem pesquisas aí que mostram que a cafeína faz bem ao organismo. Irmãos, tudo isso é atuação satânica. Repreenda Satanás. Ore por esse irmão e repreenda. Não fica dando ouvido a esse tipo de coisa, porque são agentes de Satanás, operando por meio de pessoas, de homens, para promover a descrença. Certo? E a descrença será também um sinal do tempo do fim. Jesus disse: quando porventura vier o homem, achará fé na terra? Ou seja, as pessoas vão estar descrentes, né? As igrejas vão estar cada vez mais secularizadas, certo? As igrejas deixam de ser um lugar de fé, de oração, que as pessoas creem no milagre, para se ter cada vez mais um clube, compreende?
Então é por isso que há cada vez mais grandes igrejas, megas igrejas, templos enormes sendo construídos, quando na mesma cidade há vários bairros, vários lugares que não têm nenhuma presença adventista, certo? Por quê? O espírito de descrença. As pessoas não têm mais o ímpeto evangelístico, missionário, certo? A vaidade, a moda, a intemperança, tudo isso vai vindo a reboque, tá certo? Vão ocorrer muitos casos em que os mortos, entre aspas, vão aparecer aos entes queridos, certo? São demônios que vão personificar, que vão imitar as características, eles imitam a aparência, a voz dos entes queridos, vão aparecer as pessoas, supostamente tendo uma mensagem de Deus, né? E essas mensagens sempre acabarão, em última consequência, levando as pessoas para longe da lei de Deus, da palavra de Deus. Eles vão falar em amor, em união, né? Claro, porque Satanás não vai se apresentar como ele é, de fato. Então vai vir com um discurso assim, bondoso, amável, mas levando as pessoas para longe da Bíblia, longe da lei de Deus, falando, né, que o sábado não deve ser mais guardado. E no auge do engano, dessa operação do engano, o próprio diabo, o próprio Satanás, irá personificar Cristo. E ele vai andar no meio das pessoas, operando também milagres, curas. Ele vai andar como um taumaturgo, né? Que é alguém que faz curas. E a mesma coisa, levando também as pessoas para longe da lei de Deus, do sábado, certo? E vai acusar os fiéis servos de Deus, guardadores do sábado, de serem a causa da discórdia no mundo, dos problemas ambientais, certo? Então ele vai insuflar o povo contra o remanescente, para que assim comece a perseguição na sua fase mais intensa, né, no tempo do fim. Pode falar, Giovana. Tem que abrir seu microfone aí. E conectar o áudio. Olha, enquanto você conecta, rapidinho aqui, ó. Satanás representará mal, usará mal e perverterá tudo ao seu alcance. Bem, uma outra citação que eu até joguei lá no nosso grupo, já dou a palavra a Giovana já. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama, Satanás vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça nos que se ligam em sociedades secretas. Irmãos, lamentavelmente existem adventistas em sociedades secretas, maçonaria e etc. Nós temos luz suficiente no Espírito de Profecia na Bíblia para rejeitar esse tipo de sociedade, certo? Caso você que está nos assistindo, alguém receba um convite, rejeite. Tudo que Deus faz, ele faz às claras, não há nada às escondidas, certo? Então, a igreja de Deus é o único lugar que nós devemos estar, nos associar, nos ligar, né? Devemos rejeitar sindicatos, sociedades secretas, partidos políticos, e nós devemos estar longe desse tipo de coisa. E Satanás vai operar lá, enganando os supostos cristãos que estão nessas sociedades secretas. Giovana, pode falar. Deixa eu falar aqui no computador aqui. Tudo bem. Isso aí que você está falando, isso já está acontecendo. É de a persuasão do inimigo com essa suavidade. Hoje mesmo aconteceu comigo. É, eu falei para uma irmã que quadrilha, eu tinha lido um material que é mundano e que cristão não deve participar desse tipo de mundanismo. E eu lembro que no início, assim, quando eu entrei na igreja adventista,
eu mesmo fiz parte desse mundanismo dentro da igreja. Eu me vesti de quadrilha, fiz Maria Chiquinha e participei de tudo. Depois que eu fui pesquisando, e aí, inclusive, foi até a irmã White comentando sobre isso. E foi aí que eu desfiz de tudo que eu tinha de quadrilha e vi que era mundanismo. E hoje eu comentei, ela disse assim, aí eu percebi, eu até falei com o Edilson assim, eu falei, ela falava por boca de Satanás, ela não falava por boca de anjo. Porque quando você diz alguma coisa sobre os preceitos do Senhor Jesus, que é abominação aos olhos dele, e que o irmão fala assim, não, isso não é assim também, não. Você pode sair fora. É engano. Sim. Ela virou para mim e disse assim: Não, Giovana, mas ali nós não foi uma quadrilha. Ali nós fizemos parte de uma festa caipira. Eu falei: Não, mas é mundanismo, porque Deus disse que os dele têm que ser diferente do povo do mundo. Exato. E a partir do momento que eu estou agindo, comportando como o povo do mundo, eu não estou diferenciando, eu estou igual a eles. E aí eu estava falando aqui com o Edilson que como o inimigo ultimamente ele está muito sutil, ele está mais sutil do que ele sempre foi. E se você não estiver atento, a coisa que você acha que é para o seu bem, e só está te levando. Quando você pensa que não, é igual aquele filme, O Peregrino. Olha quantas coisas ele encontrou no caminho dele para persuadir, para desviar. E mediante isso, se você não estiver atento aos sinais, lendo e orando também para que Deus possa te conceder conhecimento, você vai caindo, você vai na manada. E quando você começa a querer compartilhar essas coisas, aí começa a dizer que você tomar cuidado, que você está sendo muito, como é que é a palavra que Radical. Extremista, né? Muito extremista, radical. igual eu fui chamada. Não, você que eu falo sobre vai ter relação que eu falo da calça comprida, essas coisas, mulher que faz reflexo no cabelo. Eu falei, Deus quer nós como um povo diferenciado. Como é que você está mostrando que você é uma cristã? É usando as roupas de moda? É fazendo unhas, essas unhas postiças? É usando os cortes de cabelo do mundo? Então, aí quando você começa a falar, mas então eu vou andar igual uma bruxa, não sei o quê, não entende, aqui no caso, quem é radical? Sou eu ou é eles? E É, aí que você vai se afastando, porque exato. é o que está acontecendo comigo. Eu estou muito assim seletiva. Não é com qualquer. Eu parei até de falar as coisas assim que eu vou descobrindo, que eu vou lendo, e eu oro muito de madrugada para que Deus me conceda a luz dele, do Espírito Santo. E eu sinto que Deus me responde. E aí, essas coisas você não pode nem compartilhar, porque eles não acreditam. Teve uma irmã nossa que, inclusive, ela morreu, ela estava com câncer muito profundo. Ela foi o Estado colocou ela numa clínica particular, já achando que ela fosse morrer com uma semana. E, mediante isso, nós fizemos assim um movimento. Eu cheguei lá também a visitar, e eu falei para uma irmã: eu falei, os médicos dizem que ela vai morrer com uma semana, mas o médico dos médicos já deu a sentença? Aí eu falei isso para uma irmã. Aí ela virou para mim e falou assim: Ah, amiga, mas o câncer dela é muito bruto, é muito agressivo. Eu falei, mas há câncer agressivo para o poder de Deus? Aí, então, você falando aí na descrença, que não acredita em milagres, isso já está acontecendo no nosso meio. Por ser um povo adventista, que é o povo que vai levar a última mensagem, as três mensagens evangélicas, você observa que vai ser minoria. Igual a nossa igreja tem 1.300 membros. Assim, quem frequenta são só 600.
Aí é na hora que o pastor, uma reunião que nós tivemos lá, disse: cadê o resto? Alguém está telefonando para saber onde é que tá esses membros? Então não está tendo isso. E essas É, coisas que você está falando aí já está acontecendo. com certeza. Quem está chegando agora, né, nós estamos aí recapitulando o capítulo 11 do livro Eventos Finais, e um ponto crucial do capítulo é que Satanás introduziria pessoas no meio do povo de Deus, na igreja adventista, para promover um forte espírito de descrença, né? Então, não é qualquer espírito de descrença, não é qualquer dúvida, assim. É um forte espírito de descrença, né? E nós sabemos que os testemunhos, né, os textos de Ellen White seriam especialmente atacados, como têm sido atacados, né? A fé neles tem sido minada. E o passo seguinte é minar a própria Bíblia, né? Porque se alguém acredita que livros como este aqui, que foram escritos há cento e poucos anos, já estão ultrapassados, quanto mais a Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos, certo? Então, esse caminho da descrença, do ceticismo, é uma escada ladeira abaixo. As pessoas começam duvidando de um ponto aqui, um ponto ali, daqui a pouco estão deixando de acreditar no próprio Deus, né? Não creem mais em nada. Então é muito perigoso isso, irmãos, e Satanás ele está muito atuante. Pois bem, ele vai atuar tanto no meio do arraial quanto fora, né? Procurando iludir os sinceros que estão lá fora, né? Que nós sabemos que no alto clamor muitos fiéis sairão dessas igrejas, né? Sairão da Babilônia e vão se unir ao remanescente, vão ouvir o apelo "Sai dela, povo meu", né? Então ele atua por meio dos seus agentes lá fora e dentro também. E ele próprio, como nós estávamos falando agora há pouco, ele vai personificar a vinda de Cristo, vai atuar como um médico missionário, né? Como um taumaturgo, curando as pessoas, ou supostamente curando, né? Fazendo até descer fogo do céu, né? Com uma pregação persuasiva, e vai levar as pessoas para longe da lei de Deus. Nós sabemos que milagres nunca foram uma prova de fé, certo? Da fé verdadeira. O povo de Deus, Ellen White diz, não encontrará sua segurança na operação de milagres. É por isso que Deus não espera de nós, né, o povo remanescente, a operação de milagres, de curas nesse tempo do fim. Né, cura direta ali, que você impõe as mãos, como os apóstolos que passavam e a sombra já curava as pessoas, próprio Jesus, né, curava paralíticos, não. Justamente porque Satanás usará muito desse recurso no tempo do fim. Então, para não causar engano, né, a nossa cura que nós promovemos é principalmente por meio dos 8 remédios naturais, né, da temperança, da alimentação saudável, do exercício físico, ar puro, luz solar, fé em Deus, daí por diante, certo? A nossa segurança, se alguém ali que está pregando, né, que está ensinando, se ele vem de Deus ou não, são as Escrituras. Então você deve fazer sempre como os bereanos, né? Conferir o que a pessoa está dizendo, o que eu estou dizendo, e ali checar na Bíblia se é daquele jeito mesmo, certo? Se não for, como Paulo dizia lá em Gálatas, capítulo 1, ainda que um anjo do céu, ele dizia o seguinte, ainda que um de nós, ainda que o próprio Paulo ali, Pedro, ou até um anjo do céu descesse ali ensinando um outro evangelho que seja anátema, ou seja, é maldição, não vem de Deus, certo? Os milagres não podem tomar o lugar da Bíblia, certo? Se for acontecer algum milagre, milagres também, prodígios ocorrerão, né? E tem ocorrido ao longo da história vindo de Deus, mas eles devem estar em coerência com as Escrituras, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que rejeita a mensagem de saúde, ela conhece, ela tem a luz do Evangelho, sabe da mensagem de saúde, mas desobedece.
Não quer largar a carne, não quer largar refrigerante, não quer largar o café. Irmão, isso aí dá um tema para um outro estudo, mas tem orientação das escrituras que nós nem devemos orar pela cura dessa pessoa, sabia? Isso é forte, né? Por quê? A pessoa rejeitou a luz. Ela sabe aquilo que ela precisa fazer para ficar curada e ela rejeitou. Ela está lá enchendo a cara de café, está lá enchendo a cara de carne, churrasco, certo? Refrigerante, açúcar em excesso. Uhum. É a mesma coisa, Rafael, a gente fazia uma oração antes da refeição com esses alimentos na mesa, né? Pois é, não faz sentido. E aí as curas que Satanás vai promover lá, os milagres que ele vai promover, é sem exigir das pessoas nenhum tipo de compromisso quanto a isso, entendeu? A pessoa vai estar lá no álcool, nas drogas, no café, seja lá o que for, e ele vai estar operando lá as curas, os milagres, né? Vai estar enganando as multidões, ele vai ser adorado, né? Como ele sempre quis ao longo da história, sempre buscou ser adorado, e ele vai ficar muito satisfeito com tudo isso. Olha, há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com diligência buscando a salvação de almas, pois Satanás, como poderoso general, tomou o campo. Ele está em campo, está atuando, certo? Por todos os métodos concebíveis para fechar a porta à luz que Deus quer que chegue a seu povo. Ele está arrastando todo mundo para suas fileiras. Estamos na página 148, fechando o capítulo. Uma obra maravilhosa deve ser feita. Ministros, advogados, doutores, que permitiram que tais falsidades da imortalidade da alma, do domingo, enfim, dominassem seu espírito de discernimento, serão eles próprios enganadores, unidos com os enganados. Enganadores e enganados vão estar unidos. Homens cultos, né? Líderes, doutores. A maioria, meus irmãos, nunca foi critério para definir onde está a verdade, né? Ellen White diz: uma embriaguez espiritual tomará posse deles. Então, essas pessoas estarão embriagadas espiritualmente falando. Que coisa terrível, né? Embriaguez espiritual. Lembre-se lá da grande meretriz, que ela dá de beber, né? Ela dá a beber a todos ali do vinho, da fúria da sua prostituição. Ou seja, a mistura da verdade com o erro é o vinho de Babilônia, e ela vai intoxicar todos. Uma última citação aqui, agora mesmo para a gente finalizar de verdade, ó. Esse daqui é a página do Projeto Pomone, tá? projetopomone.blogspot.com.br. .com, melhor dizendo, tem o BR não. projetopomone.blogspot.com. O segredo do poder do papado, né? Já que eu falei aí dessa embriaguez espiritual, né? Olha, um estudo da Escritura Sagrada feita com oração mostraria aos protestantes o verdadeiro caráter do papado, que é um desses instrumentos de Satanás, um dos instrumentos prediletos dele para promover o engano, o erro no tempo do fim. Então, se as pessoas estudassem a Bíblia, né, entenderiam ali o caráter do papado e os faria aborrecê-lo e evitá-lo. Mas muitos são tão sábios ao seu próprio conceito que não sentem necessidade de humildemente buscar a Deus para que possam ser levados à verdade. Posto que, se orgulhando de sua ilustração, são ignorantes, tanto sobre as Escrituras como a respeito do poder de Deus. Jesus disse, né, certa vez: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisam de algum meio de acalmar a consciência e buscam o que menos espiritual e humilhante é. O que desejam é um modo de esquecer a Deus, que passe por um modo de lembrar-se dele. O papado está bem adaptado a satisfazer as necessidades de todos estes.
ele está bem adaptado. Ele é bem versátil, né? Ele consegue satisfazer todo mundo. Está preparado para as duas classes da humanidade, abrangendo o mundo quase todo. Primeiro grupo, os que desejam salvar-se pelos seus próprios méritos. Aqueles que buscam pelas suas próprias obras, penitências, no passado as indulgências, enfim, aqueles que buscam pelo esforço pessoal, né? O papado está lá, se oferecendo para essas pessoas. E o outro grupo de pessoas, os que desejam ser salvos em seus pecados. Aqueles que desejam ser salvos nos seus pecados. Eis aqui o segredo do poder do papado. Certo? Meus irmãos, algum comentário final, alguma consideração? Vamos encerrando aqui mais uma recapitulação. Muito obrigado você que tem nos acompanhado até aqui. Esperamos na sexta-feira, próxima sexta, voltarmos aí a nos encontrar. Nenhum comentário? Agora que o Paulo está entrando, ele tentou várias vezes entrar, né? Deve ter alguma instabilidade ali. É, Vanderlei, está nos ouvindo? Opa, Rafael, tô ouvindo. Pode fazer a oração então, para encerrarmos, por gentileza? Tô meio rouco, ó, porque eu tô meio gripado, hein? Todo mundo aqui gripado. As melhoras. Amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos através dessa live, estudando um pouco da palavra do Senhor, através dos ensinos da irmã White, Senhor. Esse livro tão maravilhoso que nos serve para entendermos como será o final dos tempos, Senhor. Espero esteja aqui conosco, Senhor, cada ensinamento desse livro, cada capítulo que aqui estudamos. Senhor. Vem estar conosco também com o restante desse sábado. Possamos ficar na tua presença, Senhor. E que nós possamos também estar durante toda a semana na tua presença, Senhor. Que nós possamos ser luz para as outras pessoas, Senhor. Amém. Perdoe nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém.